Estamos ao vivo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Caosofia, o espaço onde eu busco falar a respeito de filosofia, magia e ocultismo, sempre de maneira crítica e com o máximo de profundidade que eu consigo trazer numa plataforma como o YouTube. Esta live faz parte de um circuito de lives que eu tenho promovido para divulgar e trazer a atenção para o evento do Ocultaria, que é um evento que traz vários nomes da magia e do ocultismo brasileiro para palestrarem, discutirem e conversarem a respeito das suas pesquisas e dos seus entendimentos sobre vários assuntos. Hoje, como parte deste circuito de lives, que também serve para tantas pessoas que vão participar do evento do Ocultaria terem um gostinho adicional, extra, para ser um aquecimento para este evento, quanto para as pessoas que talvez não vão poder participar do Ocultaria, poderem também saborear um pouco sobre as pessoas que vão estar lá presentes aqui no meu canal. Essa rodada de lives já está se tornando cada vez mais tradicional, é a segunda vez que eu faço ela, e é possível que nos próximos anos vindouros eu sempre vou trazer os palestrantes para conversarem um pouco comigo antes do Ocultaria. No dia de hoje eu trago um camarada que veio também a palestrar no Ocultaria no ano passado, que é uma pessoa que é extremamente influente para as pessoas que já cavaram um pouco mais a respeito do conhecimento mágico, ocultismo, principalmente no ocultismo brasileiro. É uma pessoa que teve influência no início da minha jornada, onde um dos primeiros textos que eu li na internet buscando a respeito de magia que me indicaram foi um dos textos que ele trouxe de maneira pública e exposta para as pessoas. Ele é um pioneiro dentro dessa parte de divulgação e de disseminação mágica junto com outros nomes na seara brasileira. Sem mais delongas, trago aqui Frater Goya. Fala, meu camarada, tudo bem contigo? Tudo bom, Fausto? Como é que você tá? Tô tranquilo. Tá tranquilo, hein? Sim. Pessoal, vocês podem fazer perguntas no chat para a gente ler e trazer para debater à medida que vocês... E na medida que a gente sentir necessidade de dialogar com o que vocês trouxerem no chat. E, Frater Goya, eu queria que você primeiro se apresentasse para as pessoas. Como tem sempre novas pessoas chegando no meu canal e nem todo mundo vai ter assistido a primeira live que nós fizemos no ano passado, eu acho sempre legal dar uma nova introdução. Então, se você puder comentar um pouco sobre o seu trabalho, de onde você veio e por que você está aqui. Claro. Bom, eu me chamo Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha gentil de Frater Goya, e eu tenho uma história que já remonta aí 40 anos de estudo, né? Eu comecei muito cedo, sempre voltado com o intuito de desmistificar a magia. Isso foi o que me motivou aos 9 anos de idade, e até hoje é o que me motiva. E assim, foi uma jornada muito intensa, muito gratificante. A magia, ela não é uma coisa simples, não é um processo fácil, né? E eu acho que a primeira coisa que às vezes o pessoal se pergunta ou me perguntam é assim, mas você nunca questionou tudo isso? Você nunca perdeu interesse ou coisas assim? Eu devo dizer que já tive momentos onde não é propriamente questionar, mas momentos onde você fica naquela, né? Poxa, será que vale a pena? Será que não vale? Mas foram muito poucos, na realidade, ainda na fase da adolescência, naquela fase em que você questiona tudo ou aceita tudo, e de lá para cá nunca mais isso aconteceu. Eu costumo dizer, nesse momento, que eu acredito que a única coisa que eu realmente acabei fazendo bem feito na minha vida foi essa dedicação à magia em si, né? Então, eu li muito material que havia na época. Ali nos anos 80 não havia internet, os livros eram difíceis, as traduções eram horríveis, né?
Então, assim, era uma selva que você tinha que enfrentar para conseguir aprender alguma coisa. No entanto, foi o que me motivou também a seguir adiante, bem o sentido da busca, né, a dificuldade por obter esse material, e me fez chegar a Golden Dawn, Aleister Crowley, né, para ter... Assim, hoje, para você que, de repente, está assistindo aí a live, Crowley, Golden Dawn é coisa carne de vaca. Tá? Só que anos 80, por exemplo, o livro do Crowley só importado. Aí tinha algumas coisas do Mota, ele é traduzido, mas se você não sabia disso, você não tinha. Então, em livraria mesmo, não havia nada, absolutamente. Né? E Golden Dawn, muito menos. Nós fomos o primeiro grupo, eu criei daí em 93 com alguns alunos, um grupo chamado Círculo Iniciático de Hermes. Esse nome só veio à tona em 97, né? Mas em 93 a gente fazia já os rituais de templo da Golden Dawn. Nós fomos, até onde eu tenho conhecimento, o primeiro grupo oficial a reproduzir os rituais de templo da Golden Dawn no Brasil. Tá? Pode ser que havia pessoas isoladas fazendo, havia grupos que se autodenominavam Golden Dawn, mas não faziam a ritualística, faziam outras coisas. E nós somos, até onde eu conheço, se alguém tiver outra informação, me passe, não havia, né? A mesma coisa em relação ao enoquiano, né? Hoje também é carne de vaca, febre, né? Mas os primeiros materiais de enoquiano em português e cursos vieram com o Círculo, né? Ali no comecinho de 2003. Então, a gente faz parte, não propositadamente, né? Até deixa eu aproveitar isso, Fausto, para explicar essa história. Porque às vezes o pessoal ouve falando e diz, nossa, quem ouve o Goya falando, a impressão é que ele inventou a roda, né? Parece que ele inventou a magia no Brasil. Não é isso, gente. É que vocês têm que entender, principalmente, né? O Fausto, você está no Espírito Santo, né, Fausto? Na verdade, atualmente eu estou em São Paulo. Eu me mudei do Espírito Santo para a capital de São Paulo. Ah, legal. Mas você estava lá. Sim, né? Eu nasci lá. Você é oriundo de lá. Então, assim, se você sai do eixo Rio e São Paulo, é muito difícil ter material, e 30 anos atrás era pior ainda, gente. Tá? Então, não tinha... em 97, a internet era pouco mais que BBS aqui no Brasil. Tá? Era uma porcaria. Então, assim... quando você dizia, eu vou estudar Telemann, eu vou estudar Crowley em Curitiba, era você sozinho. Tá? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam, para não dizer, o Goya acha que inventou. Não, é porque, assim, você não tinha contato com ninguém, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nenhuma das facilidades que vocês têm hoje. Então, a gente tinha que parir do zero. Então, se a gente ia fazer um ritual da Golden Dawn, você pegava o livro importado, não havia tradução, você pegava o livro importado, você tinha que traduzir o livro, tentar visualizar o que estava rolando na descrição do ritual para montar o ritual. Tá? Enoquiano, é só ver a dificuldade de, ainda hoje, material em português em enoquiano. Tá? Então, oficialmente, tem pouquíssimo livro em português, né? Ainda para o tamanho do assunto, e não havia. Né? Então, veja, eu estou falando 2003, já tem 17 anos. Né? Então, simplesmente não havia o material. Então, não é assim que a gente inventou. Acontece que a gente não tinha um referencial, né? Não tinha para quem perguntar. Na verdade, até do enoquiano eu fiz amizade com o Benjamin Howe, na época o Aaron Leach também, eu conversei com ele, a gente fazia parte de uma lista no Yahoo Groups que debatia enoquiano no mundo, então eu consegui muito material por ali, mas você não tinha referência nacional. Então, quando eu comecei a prática e a ensinar o enoquiano no Brasil, a gente começou internamente no Círculo,
a gente fez porque não tinha ninguém fazendo. Então foi assim, ó, a gente, vamos fazer Nokiano, ouvi falar de Nokiano, pô, um troço legal, o Godendal usava, vamos fazer? Vamos. Então foi nesse pique, não foi no pique assim, vou bolar um curso, daí eu vou divulgar o Enochiano, vou transformar isso num produto, num troço que todo mundo vai falar na internet, vão ter lives, vão ter... Não foi isso, tá? Então é preciso que a nova geração entenda que quando esse pessoal começou, eu, Humberto Maggi, o Vit Pramadi com o tarô terapêutico, né? Eu também com tarô de Crowley, só de tarô de Crowley eu tenho 30 anos de tarô. Então, assim, quando a gente começou nesse meio, o objetivo é porque ninguém tinha fazendo, não tinha ninguém para nos ensinar diretamente, então a gente tinha que tirar leite de pedra. E aí a melhor forma foi reunir pessoas que tinham ideias afim, que era tão louco quanto a gente, e que dizia, vamos fazer essa parada, e a gente começou a fazer, né? Então, hoje, olhando para trás, a gente vê que não havia ninguém, né? Então, eu pergunto, né, o próprio Mag, eu já falei com ele, pô, quando que você começou, Humberto? Ele foi mais ou menos esse período, aí um pouquinho depois, né, mais ou menos ali, só que ele no Rio, eu em Curitiba, ninguém sabia direito um do outro, né? O que estava fazendo, o que estava rolando. Então, é importante que o pessoal mais novo ouça isso para entender o que a gente enfrentava. Você não tinha professor, você não tinha livro, você não tinha internet, você não tinha referencial de quem já tinha feito, então você tinha que ir fazendo. E aí, nisso, foi se estabelecendo. Aí começaram a aparecer outras lojas praticando o ritual da Golden Dawn, né? O próprio Kallen, que veio depois. Você tem o pessoal aí trazendo, outros professores trazendo Enochiano. Eu já tive caso de um aluno que fez o curso comigo, numa semana, 15 dias depois, ele ofereceu um curso, né? Isso lá em 2000, e bem no comecinho de 2000. Então, assim, e aí a coisa hoje divulgou, né? Não dá para dizer que você é dono, eu não sou dono da Golden Dawn, ou do Enochiano, muito ao contrário, né? E eu sou mais um divulgador. E é legal contextualizar isso, porque isso teve um início. Assim como o Telemann começou no Brasil com o Marcelo Motto, Euclides Lacerda, né, e outras figuras aí, que hoje tem, né, o Pagani, Marcelo Santos, aí tem lá o Ouro de Saturno e tudo mais, mas isso teve um começo lá atrás com esses malucos aí, né? Então, esses caras, a gente tem que ter uma deferência, porque por mais que hoje eu questione, você diga, o Mota era maluco, o Mota era um exagerado, nem fez tanto assim. Cara, só o fato dele falar de Telemann em plena ditadura já faz do cara um herói, né? Então, para vocês hoje, a geração que tem tudo na ponta dos dedos, na flechinha do mouse dentro do celular, é preciso entender essas nuances, e que foi graças a gente como Mota, né, como o Euclides, como o Marcelo Santos, como eu, como Pagani, como Deus do céu, aqui eu estava falando Humberto Maggi, Carlos Raposo, né, são figuras históricas hoje dentro do panorama da magia nacional, né, dentro desse contexto Telemann e Golden Dawn, que foram trazendo material e fazendo diferença. Então, se hoje existe essa grande, né, você tem aí o Frater Keron, né, que também é uma referência na Astrum Argentum, né? Então, você tem esses personagens que fazem o cenário ocultista nacional, que foram personagens, e são personagens históricos, né? Você não chega no coração de Telemann no Brasil sem passar pela antiga lista Arte Mágica do Carlos Raposo, que depois virou Telemann BR, né? Então, foi onde reuniu cabeças brilhantes.
né, e que trouxeram personagens que ainda estão circulando aí. Então, eu faço parte dessa geração com essas pessoas e com orgulho, né? Não no intuito de me adonar de nada, mas no intuito de mostrar para vocês que as coisas acontecem porque tem pessoas que se motivaram a aprender aquilo, a aprofundar aquele conhecimento e assim por diante, né? Sem a ajuda de Carlos Raposo, do próprio Maggi, eu não seria quem eu sou hoje, né? Porque foram pessoas que contribuíram muito na minha jornada, direta e indiretamente. Talvez eles nem lembrem, eles ouvindo isso vão dizer, o Goi é louco, ele está falando de coisa que eu nunca fiz, né? Talvez não diretamente, né? Mas o próprio Raposo me conseguiu muitas referências em livro, cópia de livro que ninguém tinha, sabe? Eu tenho isso daí, eu consigo para ti, Goi, né? Então, assim, são coisas que hoje a gente vê com um certo saudosismo, né? Então, isso é um pouco da minha história, né? Como eu disse, eu não pretendo que vocês me vejam como um dono de nada, mas como alguém que, como todos vocês, está seguindo, está aprendendo, né? E divulgando, né? Por isso que a gente se mete, né, com a ocultaria, com os simpósios de hermetismo, né? Porque nós desejamos fazer essas pessoas trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Show de bola. Eu gostei da profunda introdução que você trouxe para a sua jornada, para a sua história. Tem algumas perguntas já aqui no chat que eu acho que é interessante trazer à tona. Uma que você pode responder a sua revelia, se você achar interessante. O Michel perguntou: li uma referência ao círculo iniciático de Hermes em um artigo do site Morte Súbita, como a única ordem brasileira que tem o enoquiano como prática central. Isso procede? Pode discorrer um pouco sobre essa prática conjunta? Claro. Se você pega a Golden Dawn, a Astrum Argento, a TO, a Aurum Solis, né, que são os grupos que eu conheço assim, que tem mais o enoquiano como prática, você vai ver que, por exemplo, na OTO e na Astrum Argentum, tem lá o Liber Hanok, o Liber 418 do Crowley, mas, no geral, não é assim considerado uma prática. Tem aqui o material, se você quiser, você vai lá e faz, né? A Golden Dawn, ela utilizou, por exemplo, o enoquiano como uma cola para todas as vertentes que eles estudaram, né? Então, o Golden Dawn trouxe muito material do Eliphas Levi, do Magus, lá do Francis Barrett, de vários autores do próprio John Dee, e o enoquiano eles foram costurando com tarô, com cabala. Então, a Golden Dawn utilizava ele como cola, né? Mas também não necessariamente como sendo a espinha dorsal da ordem ou coisa do gênero. E nesse contexto, o círculo ele se propõe alguns fatores básicos, né? Então, a gente tem alguns rituais egípcios que a gente tenta restituir, né? Então, a gente vai lá na fonte egípcia, dá uma atualizada naquele material, mas mantendo um pé bem, bem grande no original, para fazer a prática, porque quase todas as ordens esotéricas argumentam que vem do Egito, né? Então, a gente não vem do Egito, mas a gente se baseia no material, como o Livro dos Mortos, aqueles papiros de encantamentos, aquela coisa arada toda. Então, a gente tenta atualizar e repaginar para a realidade atual, sem descolar daquela origem, né? Porque tem muita ordem que só usa o nome. Utilizamos o tarô, inclusive, como estrutura da ordem. Então, hoje, os graus do círculo são apenas 4, referindo-se à estrutura do tarô e da árvore das vidas,
né, nos 4 mundos da árvore. E o enoquiano também nós pegamos porque o enoquiano, ele dentro da proposta do John Dee, que acho que é essa pergunta que a pessoa quer fazer, né, fez, o John Dee fez um sistema, o enoquiano ele é um sistema fechado nele. Se eu quiser praticar única e exclusivamente enoquiano, eu não preciso ligar com cabala, não preciso ligar com astrologia, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu posso fazer um ritual puro enoquiano por enoquiano. E como ele tem uma estrutura bem formalizada, ele permite que você faça adequações no sistema, né, para poder criar o seu próprio ritual. Então, para quem gosta de ritual, enoquiano é um prato cheio. E aí, nisso, nós trouxemos o enoquiano no círculo para sair aquela coisa de roubar o ritual parecido com o da maçonaria. Ah, não, o nosso ritual vem lá copiado da Amor, que é copiado da maçonaria, copiado no... Não, a gente substituiu tudo isso pelo sistema enoquiano, mesclado, no geral, muito mais com o material egípcio, né, daí, e aí a gente utiliza esse sistema. Então, dentro do círculo, a gente desenvolveu várias práticas, né, uma delas eu até ensino nos meus cursos, que é a missa enoquiana, e da missa enoquiana a gente já fez casamento, a gente tem o funeral, a gente tem o batizado, né? Inclusive, nesse contexto, porque tem muito mago, por exemplo, eu queria fazer um ritual, queria fazer um casamento, mas eu não queria casar na igreja. Mas eu gosto daquele ritual, né? Eu queria convidar a família e tal. Então, a gente tem um ritual baseado na missa enoquiana para receber os convidados e fazer isso, né? Então, a gente utiliza muito o enoquiano, sim. Não sei se respondi totalmente a pergunta. Se não respondi, por favor, veja o que ficou faltando, que daí eu explico melhor. Tudo bem. Tem uma outra pergunta que é bem específica. Eu vou deixar para ti discriminar se é uma pergunta que compete ou não. O David Santos perguntou: tem como falar de anjos da onipotência de Jared Tempest? As diferenças com o sistema enoquiano são mesmo de uma energia avassaladora? Eu acho que isso precisaria de um certo contexto. Se vocês têm viu, David? Eu desconheço esse material, e talvez futuramente a gente possa voltar a ele, né? Mas isso eu não vou nem arriscar a responder, porque eu não conheço o Jared Tempest. Tudo bem. Por isso que eu falei, precisaria de um contexto para a gente conseguir conversar e responder. Tem um comentário também de uma pessoa muito cara para mim, que faz parte do grupo do Quemetismo Brasil. Inclusive, você comentou sobre essa questão de falar a respeito do resgatar rituais egípcios. Eu acho que no futuro seria interessante eu buscar trazer você junto com o Júlio Gralha para a gente conversar aqui a respeito de... grande Júlio, cara muito querido. Nossa, ele também já seria um prazer. Vou tentar marcar isso aí mais para os meses adiante. Mas tem um comentário da Aline que fala sobre a geração de cursos começou com uma intenção nobre de democratizar conhecimentos, mas o capitalismo, né, a comercialização, banalizou o conhecimento. Acho que ela falou sobre isso no momento que você estava falando sobre essa disseminação de conhecimento, e também um comentário de alguém que você ensinou, deu curso de alguma coisa, a pessoa na semana seguinte já estava querendo dar curso da mesma coisa. O que você comenta sobre essa... Como você enxerga essa capitalização ou comodificação do conhecimento mágico? Tá. Eu acho que tem... Viu, Aline? Eu acho que tem algumas coisas a se considerar aí. Primeiro, quando você pensa assim... eu vou dar aula única e exclusivamente pelo dinheiro, eu acho que realmente fica bem complicado. Mas, assim, eu vou falar de mim, tá? Não vou falar dos outros, inclusive, porque é antiético, tá? Eu acho que cada um sabe de si.
né? Então, por exemplo, o círculo, enquanto ordem, nós não temos sequer mensalidade. No site, a gente fala que tem uma mensalidade módica, mas, no fundo, até hoje, ninguém pagou nada, tá, para o círculo. Quando paga a iniciação, porque aí envolve comida, o cara ganha o balandral, né? Então, você paga o material que você vai usar. Mas, fora isso, ninguém nunca me pagou. Pode perguntar em qualquer lugar na internet, ninguém nunca me pagou numa instrução dentro do círculo. Nós simplesmente não cobramos. Em relação aos cursos, é preciso entender o seguinte. Primeiro, estudar com material de qualidade, Aline, sai caro. Muito caro. Então, você ter material de boa qualidade, bons livros. Quando eu comprei lá atrás livros do Crowley e tal, que eu pagava já em dólar, era muito caro ali, muito, muito caro, tá? Eu tenho livros aqui, por exemplo, deixa eu virar aqui um pouquinho, aqui atrás de mim você está vendo aqui o Complete Golden Dawn. Essa edição só tem 200 exemplares no mundo. Ela tem a dedicatória do Christopher Wyatt, o Regard já tinha morrido. Agora o Christopher Wyatt também já morreu, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Só tem 200 exemplares no mundo, né? E eu paguei, na época, $400 por essa edição. Eu trabalhei fazendo hora extra quase 6 meses para juntar o dinheiro, além das coisas que eu tinha, das minhas contas pessoais para pagar. E aqui tem essa coleção do John Dee, que eu ganhei dos meus alunos, mas tem livros aqui muito caros. Aqui embaixo tem um Zohar completo, né, que parece uma Barça ali, mas é o Zohar, os 23 volumes, né? Olha aqui, ó, vê se aparece aí, ó. Aqui tem a dedicatória do Christopher Wyatt, né? Olha lá. Sim, dá para ver. Fantástico. Tá? Então, assim, aí, veja, você paga uma fortuna, por exemplo, numa faculdade, você não é uma profissão como qualquer outra, né? Então, por exemplo, esse mês eu estava falando para os meus alunos, todos os finais de semana eu estou dando aula. Então, sábado passado eu dei cabala, esse próximo eu vou fazer visão na bola de cristal, no outro tenho ocultaria. Aí, aos domingos, eu estou dando aula, treinamento para um banco, que é uma cooperativa de crédito, que é o Sicredi, aula de Tai Chi Chuan. Então, eu estou lá, domingo, 8 horas da manhã, dando aula, né, para essas pessoas. Né? Então, esse mês eu estou com todos os finais de semana tomados. E daí, assim, é um fim de semana que eu deixo de estar com a minha família, que eu deixo de estar com os meus filhos, eu deixo de estudar a minha prática, né? Então, quando eu faço um curso, você paga pelo meu tempo. E pelo saber pelos 40 anos que eu tenho de investimento para eu te dar o curso com a qualidade que eu faço. Então, eu estou falando isso por mim. Só de Tai Chi Chuan eu já gastei mais de R$40 mil ao longo do meu treino em 17 anos. Tá? Eu já gastei muito mais que isso. Só que eu dou aula aqui na frente da minha casa, esse lugar onde eu estou é a minha casa, eu dou aula para a comunidade 3 vezes por semana gratuito. Tá? Então, eu não cobro, né? Eu já fui chamado para dar aula, mesmo lá em Vitória, eu fui chamado para dar aula com uma turma que não tinha dinheiro. Eu falei, então, é o seguinte, vocês cobrem as despesas de viagem, né? Eu tenho que ir voltar de avião, porque é muito longe, e ok, eu faço o curso sem ganhar um tostão. Então, eu saí com R$10 no bolso, voltei com R$10 no bolso. Então, quando a gente pensa em cobrar o trabalho esotérico, você tem que ter esses parâmetros. Primeiro, se é uma profissão e você investe profissionalmente nisso,
eu acho que sim, você tem direito a um retorno. Não vejo nada. Dinheiro não é sujo, tá? A gente tem que tirar essa alcunha, né? Agora, entre você cobrar o seu trabalho e exploração da boa-fé alheia, aí que acho que é o que você falou da capitalização, né? Que vira coisa do capeta ali, né? Então, realmente a pessoa, né? Que nem, por exemplo, alguém veio dando aula de enoquiano, fala, puto, agora deve estar rachando coco de ganhar dinheiro, então eu vou começar a dar curso de enoquiano também. Só que aí não tem preparo, às vezes a pessoa não tem material próprio. Eu já tive gente que começou a vender os meus cursos, né? Ele baixou os cursos que eu entrego a gravação e a pessoa começou a vender essa gravação para ganhar dinheiro, né? Então, assim, tem tudo isso, sabe, Aline? E como eu disse, cada cabeça é uma sentença. Eu tenho colegas de Tai Chi que não se conformam de eu dar aula de Tai Chi de graça. Só que quando eu viajo para fazer um seminário, eu cobro de novo, porque eu estou deixando de estar em casa, né? Por exemplo, quando eu vou para Vitória, eu saio 5 horas da manhã de sexta, chego às 11 no aeroporto de Vitória, à tarde eu dou treino para os meus professores sem cobrar, né? O Fausto conhece todo mundo lá que já teve contato comigo, pode perguntar isso para eles. Sim. Né? Eles não foram. Tô ligado do rolê. Né? Tá ligado do rolê. Depois eu faço à noite, aí eu tenho o pessoal do círculo, que nós ficamos até 4 horas da manhã, e veja, eu já estou acordado desde antes das 5 de sexta, né? Aí nós vamos até 3, 4 horas da manhã. Às 8 horas eu começo o seminário, faço o dia inteiro de seminário. À noite, dou mais um treino para os professores ou para o pessoal do círculo, que aí todo mundo quer atenção, e nisso eu ainda não dormi. Aí, no domingo, eu dou aula até 1 hora, nós saímos almoçar lá com o pessoal, que o Fausto conhece, né? E daí eu venho para dormir em casa às 11 horas da noite. Né? E várias vezes já aconteceu de eu ir para Vitória e mesmo o pessoal, mas eu paguei o seminário que você fez de Tai Chi, só que o pagamento foi para cobrir a passagem e não para mim. Tá? Então tem tudo isso, mas que nem eu estou falando, sabe, Aline? Sou eu, é uma ótica minha, ninguém é obrigado a concordar e a seguir isso, então eu podendo não cobrar, ou se eu achar que eu não devo, eu não cobro, mas quando eu percebo que é uma coisa que eu estou fazendo um trabalho que tem um puto investimento por trás, de dinheiro, de desgaste, de treino, etc., aí eu acho que, né, por exemplo, o que eu recebo de seminário de Tai Chi, eu acabo pagando para o meu professor me ensinar. Então, é um dinheiro que vai retroalimentando. Mas, de novo, é meu, é a minha consciência, né? Você pode ter uma visão diferente, até gostaria, se você quiser colocar aí um comentário aí no bate-papo e o Fausto ler, né? Mas aí fica a critério, né? Não estou dizendo que é a melhor verdade do mundo, mas é a verdade com que eu tento trabalhar e passar isso para os meus alunos. A Aline trouxe um comentário rápido aqui. Rapaz, realmente tem gente que lê meio livro e vende um curso caríssimo. Babado. É preciso valorizar boas iniciativas sempre. Abraços a todos vocês que se empenham em democratizar o conhecimento de qualidade. Eu concordo 100% com o que você trouxe. Eu só adiciono um breve comentário de que, como você, eu também não vejo problema na troca monetária, mas na lógica por trás dessa troca, na qualidade por trás dessa troca. E isso não é uma coisa que está acontecendo apenas dentro do meio mágico. O que a gente está vendo hoje na internet com eles trazendo essa ideia desse conceito da indústria 4.0, onde nada mais físico precisa ser transmitido, onde o lance é investir em infoprodutos, que são os produtos de curso, e a lógica que eu vejo de pessoas dizendo que você sempre tem alguma coisa para ensinar, porque sempre tem alguém que sabe menos do que você.
E, portanto, eu vejo pessoas que meio que acabaram de aprender uma coisa para tentar ensinar para as outras pessoas, apenas porque tem talvez mais habilidade com edição de vídeo, com preparação do marketing que elas vão trazer para aquele curso, mas que muitas vezes é um material muito pobre, infelizmente. E aí eles tentam fazer invernizar de ouro uma coisa que não tem necessariamente aquela qualidade. E estando um pouco inserido no meio dessa lógica, eu também estou lá no Teoria da Magia, do Nino Danani. Tem um amigo meu, Nino Danani, que também vende curso de magia na internet. Em parte, eu sinto a necessidade de eu me relacionar com essa mídia, com esse meio de produção e de disseminação de conhecimento, até mesmo pela troca monetária, até mesmo para eu poder refletir de maneira crítica sobre como fazer isso com mais responsabilidade. Não adiantaria de nada eu simplesmente ser uma pessoa que critica quem comercializa o conhecimento dela se eu não tiver propósito para me envolver com essa questão com a profundidade necessária para trazer soluções diferentes para dentro dessa área. É um pouco de como eu me posiciono e como eu penso a respeito desses assuntos também. E sabe, Fausto, é interessante a gente parar para refletir a respeito disso, porque, assim, ó, eu vou falar como eu disse, quem está há 30 anos só dando aula de tarô de Crowley. Eu faço a pergunta, quantas pessoas você acha que eu já vi entrar para dar aula nesse mercado e sair? E aí eu faço uma outra pergunta, quantos da mesma época que eu, que hoje ainda estão na ativa? Tá? Você percebe? Então, assim, por exemplo, vou puxar a sardinha para a velharia, né? Mas, por exemplo, você pega aí, ó, você quer ver da época que eu comecei a dar aula de tarô, então você tem aí o Vit Pramadi, que é um dos pioneiros do tarô de Crowley no Brasil, o próprio Giancarlo com o Waite, tem eu, tem outros, um ou outro, nós somos no máximo em 5, que está daquela geração que começou com a gente e o resto caiu fora. Né? Então, às vezes, a pessoa começa, e eu na realidade, incentivo. Eu tenho uma aluna minha, uma aluna que, inclusive, hoje me escreveu e falou, Goya, eu estou dando aula de tarô inicial, não sei o quê, papapá, eu queria tirar umas dúvidas contigo. E eu acho que não tem só um gato preto no mundo, então nós precisamos renovar os profissionais, nós precisamos renovar os professores. Eu não sei até quando eu vou dar aula, que também vai chegar uma hora que eu vou dizer, chega, cansei. Né? Então, nós temos que preparar e passar o bastão para frente. Né? E a crítica maior, eu acho que é isso, é o pessoal que é mal preparado e que daí quer entrar no mercado. E, às vezes, por causa de uma promoção, o troço acaba conseguindo um X clientela, e que, no fundo, depois, quando você pega num outro curso, você vê que a pessoa não aprendeu nada. Né? E aí é os famosos vendilhões do templo, né? Aí você tem que ter essa separação, né? E realmente é essencial entender essa diferença. Fantástico. Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Tem uma outra pergunta do David, que talvez tenha um contexto que dá para a gente adereçar. Fala um pouco sobre essa energia angelical, sempre colocado com o trabalho com anjos, a energia é poderosa, pelo escrito como ele está dizendo. Então, pessoas que se envolvem com outras energias ficam nessa dúvida se é superestimado. Eu acho que antes de falar sobre energia angelical, eu queria mudar quase radicalmente o nosso tema de colóquio aqui, de assunto, que é um tema que eu tenho visto sendo debatido em alguns outros espaços de mídia, de disseminação de informação sobre magia de maneira mais, vamos dizer, mais massiva, mais ampla, sobre como definir
o que são e a existência de seres chamados de seres angelicais, de anjos, de demônios, de espíritos. Eu imagino, na verdade, eu em parte sei que você tem uma forma própria de adereçar a essas questões, como definir a existência desses seres. Tá, vamos lá. Existem dois termos que eu tenho tentado evitar. Primeiro, espiritual, né, ou espírito, e anjo e demônio, né? Então, são terminologias que eu estou tentando evitar ao máximo usar. Por quê? Porque isso vem no ideário. Então, quando eu falo anjo, cada pessoa tem uma ideia de anjo. Quando eu falo demônio, cada pessoa tem uma ideia de demônio. E espírito, idem. Então, eu me adonei, de certa forma, do conceito que o Castanheda dá. Primeiro, né, que espiritual seria os seres inorgânicos, né? Então, seriam energias que não são materiais no sentido que a gente consegue definir, mas que estão por aí, tá? Então, são seres inorgânicos, né, que o Castanheda postula. E são energias cegas, tá? Então, por exemplo, isso de anjo e demônio, se você pegar o conceito grego de daemon, seria um espírito companheiro, né, que cada pessoa nasce com o seu daemon, até muito mais no contexto lá da bússola de ouro, fronteiras do universo, não tem? Né, que cada um tem o seu daemon, do que realmente uma coisa ruim. Anjo, a mesma coisa. Né? São seres, é uma classe determinada de seres que, pela prática do Enochiano, eu aprendi com desses seres que seria funções e não necessariamente pessoas, né? Então, lá o Rafael não é aquele Rafael bíblico, mas é uma função, no caso, cura de Deus, né? E que tem vários anjos que respondem por esta função. Né? Como se fosse um cara do almoxarifado, um enfermeiro, um médico. Então, você tem a função e as pessoas dentro dessa função. E energia cega, porque é como um carro, né? Você usa o carro para ir trabalhar, para levar os filhos para o colégio, ou para atropelar o teu vizinho que você não gosta. Então, o carro não é bom e não é ruim, ele apenas é. A energia elétrica permite que a gente converse, mas eu posso usar ali para dar um choque no saco do Fausto, para ele me contar um segredo que eu quero saber dele. Então, quem faz aí o bom ou o ruim vai ser o uso que você dá, o direcionamento daquela energia, né? Então, eu prefiro não utilizar esse termo anjos ou demônios ou coisa do gênero. Só que você também me perguntou, David, se eram energias poderosas. Olha, são energias poderosas, mas eu não sei te dizer em relação a quê. Né? Em relação a quê? A que tipo de outra energia? Não é? Então, um encosto, com certeza, é mais interessante que que um encosto ali, que fica ali. Será que é mais forte que o Galactus ou que Thanos? Não sei. Cthulhu, né? Não sei. Né? Mas são seres que possuem a sua classe de energia e que, sim, quando você lida, por exemplo, com Goécia, com a própria Umbanda, com a própria Quimbanda, com a magia clássica, né? Você vai perceber que existem diferenças nessa vibração. Você vai perceber que ela é diferente dessas outras energias. Então, não vou dizer se é melhor ou se é pior. É diferente. Às vezes eu sinto essa coisa de alguma coisa ser mais poderosa que outra que as pessoas comentam. Parece quase num sentido meio de lógica de high fantasy, sabe? O feitiço que é mais poderoso que o outro, ou como se fosse uma comparação quantitativa de poder. O fulano de tal lá que eu uso óculos para ver e ele tá com 9.000 de Ki e o outro tá com 12.000 de Ki. Eu acho que talvez, como você comentou, é mais uma diferença
qualitativa do que necessariamente uma diferença quantitativa. São de qualidades diferentes. Sim, e outra, sabe, Fausto, uma coisa que também é interessante, que nem eu falei ali, quando a gente começou a trabalhar com Enochiano, Golden Dawn, não é porque queria ser o primeiro, é porque não tinha ninguém fazendo e a gente queria fazer, né? E a mesma coisa acaba sendo isso. Então, os tipos de magia que eu faço são os tipos de magia com as quais eu me afino. Então, por exemplo, eu mexo muito bem, eu sempre brinco nos cursos que eu me considero um Gambit do Tarot do Crowley. Então, o domínio que eu tenho do Tarot de Crowley hoje me permite elaborar ritual, trazer informações sobre conhecimento telêmico, elaborar questões complexas, né, descobrir qual é o horário que dia, hora vai ser bom para fazer qualquer ritual. Então, eu tenho essa desenvoltura porque eu me dei muito bem com este tarô. 30 anos, né, velho? Que é o quê? Né? Então, também, não é porque eu sou o fodão, mas é porque eu estou camelando nisso uma vida. Tem gente que está nos vendo aqui que não tem 30 anos, né? Então, é só por isso. É só porque eu estou há mais tempo. E o Enochiano, porque também é um sistema que eu me afinei muito bem com ele, então isso me permitiu manobrar o sistema e a ter informações sobre o sistema, e eu estou malhando em cima disso. Né? Eu não fico pegando, que aí uma crítica construtiva, às vezes o pessoal acha assim, que cai no que você estava falando ali, qual é a magia mais poderosa, mais não sei o quê, e aí a pessoa vai para a internet assim, vou pesquisar, qual é a energia mais foda de todas. Então, se é o Enochiano, se é a Goécia, se é o São Cipriano, se é a Quimbanda, se é Paulo Mayombe, se é o Caos, né? Se é o Death Caos, né? Que nem hoje o Caos já tem quase que nem o Heavy Metal, né? Tem Death Metal, tem, né, Black Metal, tem tudo, e a mesma coisa, né? Hoje o Caos já tem os mesmos sabores que o Heavy Metal, né? Então, e na realidade, cara, se você aprender um sistema, eu só sei fazer o material arroz com feijão da Golden Dawn, você já vai fazer muita coisa, né? Eu só aprendi o tarô de Marsella. Cara, quem sabe mandar bem no Marsella tem uma ferramenta fabulosa na mão, né? Então, se eu posso dar um conselho para os nossos ouvintes aí, não fique tão preocupado em saber qual é a mais poderosa, mas sim o quanto você domina a ferramenta, né? E camelar. Eu estou 30 anos no tarô e estou descobrindo coisa nova a cada mês, sabe? Às vezes eu olho coisa na carta que eu não tinha reparado e me aprofundo. Então, é muito mais importante você se aprofundar, e se você pega grandes magos da história da humanidade, tanto homens como mulheres, eles foram se especializando. Né? O John Dee começa com alquimia, mas o barato dele vai para o Enochiano. Né? Você vai ter o pessoal que vai para a Goécia, você vai ter o cara que vai para a magia clássica, para a teurgia, tem o cara que vai trabalhar com o sistema do martinismo, tem o cara que vai mexer com cabala, a gente vai mexer com alquimia, e cada um tem a sua habilidade a ser desenvolvida. Então, é mais importante você se abraçar numa coisa que você sinta afinidade e seguir esse caminho do que ficar pulando e tentar ser um generalista. O Deldeb que veio, que é o último que eu entrevistei no domingo, ele faz uma analogia com isso, que ele fala que é a analogia da Lua, que tem às vezes algum sistema com o qual você vai entrar em contato, se relacionar, que é como se fosse uma lua cheia, que aquilo reflete em você com grande intensidade e você se relaciona com aquilo. Uma das coisas que você como uma lua nova, que não vai refletir, não vai ecoar dentro de você com tanta intensidade, e como você não vai se sentir apto ou apta a querer se relacionar e se aprofundar naquilo. E essa identificação faz parte. É bom ter um conhecimento amplo sobre o cenário? Sim.
é também importante, mas também, assim como é importante você descobrir aquilo que ecoa dentro de você e que vai fazer você se interessar e se aprofundar Exato. naquilo. E veja, é, eu comecei a aprender o enoquiano que tinha no material da Golden Dawn, não porque eu já tinha ouvido de outros lugares, ele era parte do conhecimento da Golden Dawn. Eu falei, pô, eu cheguei naquele ponto do livro, eu preciso praticar isso aqui. E com o tempo eu fui me apaixonando, cada vez que eu fui usando, eu fui me apaixonando mais e mais pelo sistema. Então, para quem está estudando, você vai ter que camelar um monte, né, para conhecer o que você quer. Né? Não é errado fazer isso, só que depois que você acha o teu barato, daí você tem que seguir esse caminho. E, de novo, pô, né, eu sou obrigado a parafrasear de novo a obra do Castanheda, quando o Dom Juan fala na Erva do Diabo, que ele diz assim, para mim, a única coisa que vale é um caminho com coração. Qualquer caminho com coração. E a única coisa que realmente importa é eu perseguir esse caminho até o seu final e eu chegar lá sem fôlego. Então, eu vou percorrer esse caminho até a minha vida se esvair. Então, isso faz muito sentido, né? E também não cai naquele maniqueísmo do tipo, porque eu vou misturar egrégoras, né? Vai ter choque de egrégora. Não necessariamente, pode ser que tenha, pode ser que não, mas mais do que choque de egrégora, você vai ter a confusão na tua cabeça, porque cada sistema tem as suas particularidades, né? Então, por exemplo, no taoísmo, originalmente não havia ideia de vida após a morte. Então, para o chinês antigo, morreu, acabou, virou capim. Tá? O conceito de reencarnação surgiu quando veio da Índia através do hinduísmo, né? Que aí contaminou, né, o taoísmo, o budismo, mas eles não tinham. E é por não ter um conceito de pós-morte definido na cultura chinesa que eles criaram a acupuntura, do yin, né, a tuiná, o tai chi, o qigong. Por quê? Porque daí eles entenderam, já que não tem vida depois, a gente tem que preservar o corpo enquanto der. Então, eles desenvolveram um sistema de saúde que funciona hoje, 6.000 anos depois, com as mesmas regras. Né? Então, percebendo que era diferente. Então, se eu pego e misturo tudo, e digo, não, porque daí o budismo também tem isso, e papapá, e daí eu trago, você às vezes vai desconsiderar coisas importantes dentro daquele sistema. Né? Esse próprio exemplo que eu estou dando. Se você admite a reencarnação dentro da linha de pensamento chinesa, pode ser que você não valorize tanto as práticas voltadas à saúde. Só que as práticas voltadas à saúde tinham como objetivo maior a criação do seu duplo eterno, do seu ser imortal, né? Que o próprio Crowley usa para se basear na criação do bebê do abismo. Então, olha a puta volta que o Crowley deu para chegar no bebê do abismo. Né? Claro que tem outras influências que ele teve ali, não é só isso, né? Eu estou sendo bem genérico, mas é só para explicar isso, que às vezes a gente tem perde muita energia cavando e pegando mil coisas, tal, e se você for num troço só, você vai chegar mais longe. Você tocou num ponto que me é muito sensível por conta do quanto que... Eu vou até comentar a expectativa que as pessoas têm que eu fala apenas a respeito de magia do caos no meu canal, porque foi um dos assuntos que eu comecei falando no Caosofia, e hoje eu falo de maneira muito mais ampla sobre esses assuntos. Mas uma coisa que é muito comum, que eu vejo dentro da seara da magia do caos de maneira mais popular, em grupos, em espaços abertos de debate, é uma relativização dos sistemas de maneira a dizer que as pessoas são livres para intercambiar entre os sistemas e misturar conceitos de diferentes sistemas sem terem profundidade
naquilo que embasa aquela maneira específica de ser e de se relacionar com a realidade. E você tocou nesse ponto, que é a maneira como as pessoas parecem pressupor que uma tabela de correspondências entre diferentes sistemas é o suficiente para elas pegarem de maneira intercambiada elementos de uma coisa, elemento da outra. Ah, porque eu substituo isso daqui porque corresponde com a mesma esfera naquele outro sistema, e montar um sistema que não é necessariamente uma síntese, mas é um sincretismo que não se amarra junto. Isso faz sentido? Sim. É porque aí você tem, sabe, Fausto, a diferença entre síntese e sincretismo. A síntese é quando você tem elementos que são concordantes entre si, e aí você percebe, pô, isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo, e aquilo se junta numa unidade, formando uma unidade, isso é síntese, ou você tem elementos que nem sempre concordam, mas você diz, olha, que é o que eu chamo de marretada hermética, né, às vezes. Então, o que o cara diz é isso. Ah, não é bem isso, mas dá para pôr ali, você entendeu? E até um dos exemplos que eu dou, e é claro que talvez isso gere uma polêmica aqui, mas assim... você pega dentro do pensamento, quando você tem aquelas analogias de mitologia greco-romana, né? Então você pega, o cara diz assim, ó, o Júpiter é o mesmo cara que Zeus, né? Um na mitologia grega, outro na romana. E o Odin equivale a Zeus, porque ele é o principal deus, né, do panteão nórdico. Só que, por exemplo, o Zeus e o Júpiter eram deuses do raio. E o deus do raio é o Thor, não é o Odin. Sim. Né? Então, às vezes, você tem um elemento que não é... Você pegou por um aspecto e ignorou o resto. Você disse, vou valorizar que ele era o principal deus do panteão, aqui também então fica por isso mesmo. Né? Isso é sincretismo. Ou, né, cagadas que, por exemplo, o seu Crowley fez... que, por exemplo, você tem os 4 elementos da cultura chinesa, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Né? O ar, ele está dividido entre todos eles. Tá? Então, você não vai achar o elemento ar na cultura chinesa como um elemento específico, mas diluído entre os demais. E a madeira também tem características que não tem nos 4 ocidentais. Né? Então, se você pega e diz, tem os 5, né? Terra, ar, fogo, água e... Gente do céu, esqueci aqui. Fogo, ar, água e terra e o espírito. E daí eu vou juntar com os 5, né? Fogo, terra, metal, água e madeira, é só colocar ali o pentagrama um em cima do outro que você fez o paralelo. Está errado. Está erradíssimo. Né? Então, e aí é onde começa, que é o que você está falando, aí você começa a gerar confusão, porque a engrenagem não vai rodar tão macia. Sim. Nossa, eu queria moldurar essa sua última fala e colocar no outdoor dos espaços de discussão mágica, porque você sintetizou maravilhosamente uma coisa que eu venho tentado também conversar com as pessoas sobre o modo como nem sempre a tentativa de traduzir conceitos de um sistema para o outro é tão perfeita. A gente não tem essa perfeição nem mesmo na tradução entre os idiomas formais traduzir um livro, às vezes, é reescrevê-lo, né? Pois é. E muitas coisas sobre, inclusive, o quanto que, quando uma pessoa quer se aprofundar na filosofia de algum autor, elas geralmente têm que estudar a língua na qual aquele autor discursava sobre aquele tema de maneira original. Eu vejo muito caso disso de psicanalistas que vão estudar alemão para poder ler Freud em alemão, ou pessoas que vão estudar grego para poder estudar profundamente o conhecimento de filósofos gregos antigos. Porque ler em grego é diferente de ler uma tradução do grego. Isso. E contextualizar, né?
O Junito Brandão fala isso, né? O Junito Brandão, ele fala que não adianta você pegar a mitologia grega e ir falando, contando mitos, se eu não sei como é o pensamento grego da época, né? Então, o Junito fala muito disso, e a gente muitas vezes ignora. Né? Então, você quer entender o grego lá de trás com os olhos de hoje, e você não vai conseguir entender. Né? Então, isso é muito importante, você trazer esse elemento, e inclusive, assim, voltando para a história toda lá do Egito, né? Então, lá vai o Goya querendo se amarrar ao Egito. Não é. Você sabe, inclusive, você falou que parece que tem o pessoal do quemetismo aí, né? Sim. Então, salve, pessoal do quemetismo, boa noite para vocês, e adoro o trabalho de vocês, gostaria realmente da gente, talvez, pensar em algum trabalho juntos, assim, numa coisa nesse sentido. Fica o convite, né, minha humilde colaboração com vocês, né, com o mestre Júlio Gralha, fica aí o carinho. Mas aí, só para pontuar, né, todo mundo diz que a porcaria do tarô veio do Egito. Ah, porque o tarô teve Egito. Ah, porque a alquimia veio do Egito. Ah, porque a cabala veio do Egito. Eu falei, porra, não pode. Então, o Egito é maravilhoso. Só que aí eu me deparei com o problema, que tudo que realmente era do Egito estava escrito na porra de hieróglifo. Então, para eu conseguir me informar com material fonte, eu tinha que estudar hieróglifo. Então, quando eu fui aprender sobre a cultura egípcia, além dos livros, eu fui tentar aprender para poder ler do próprio papiro. Porque não adianta eu ler o que o Goya falou do Egito, porque o Goya pode ser um tremendo papudo, pode ser um tremendo mentiroso. Né? Eu tenho que e quando você aprende a língua, você acaba entendendo melhor o pensamento daquele povo. Né? Então, eu fui estudar o Egito para falar sobre tarô, falar sobre alquimia, falar sobre... Né? Eu não sou um exímio leitor de hieróglifos, eu ainda me bato com muitas palavras, tem que ir no dicionário, mas não é uma língua corrente. Né? Então, o Júlio Gralha já, com certeza, manda 1000 vezes melhor do que eu. O meu amigo que morreu, que foi quem me ensinou o começo, o Maurício Schneider, faleceu agora esse ano de Covid, né? Eu até postei lá no meu Instagram, perdi um irmãozão, que é um cara muito querido que me ajudou. Ele era o egiptólogo, eu sou o mago. Então, o que eu sei de hieróglifos é o suficiente para aquilo que eu me dedico, né? Só que eu tive esse trabalho para tentar ler lá o original, chegar num templo e saber do que está falando. Para daí fazer essa transposição para o pensamento moderno, que é o que eu gosto. Né? Então, a minha proposta não é a mesma do quemetismo, por exemplo, né? Não é fazer não é, como que chama? Reconstrutivismo? Um reconstrucionismo do Egito, mas me basear lá e trazer um pouco daquela essência que eles tinham lá para os dias de hoje. É uma outra ótica. Então, eu não estou tão preocupado, né, que o ritual seja ipsis literis o que está no livro dos mortos. Mas eu tenho que me basear o suficiente para não descolar de lá. Para não fabricar, né, que nem né, o pessoal de Belém sabe, né, que você não deve misturar pato no tucupi com entupir o cu do pato. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter esse mesmo cuidado quando eu faço um ritual baseado numa coisa egípcia. Né? E aí, para mim, é essa a minha pegada. Eu não quero fazer um revival, eu não quero fazer um reconstrucionismo, uma ressignificação. Né? Eu tento só atualizar, e aí isso é legal de também entender. E quando você se propõe a isso também com cabala, com outras coisas, cara, não adianta, você vai ter que ir no clássico. Você vai ter que pegar a cabala lá na raiz para trazer. Não adianta eu pegar a cabala como o Crowley via, que já vai dar BO. Entendi. Perfeito. Goya, eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda, ter aceitado esse convite. Essas lives têm sido mais curtinhas,
como introdução, como apresentação das pessoas que estão participando do evento. Eu nem consegui ainda trazer o assunto que eu comentei contigo que eu ia trazer, que era falar um pouco mais sobre o seu envolvimento com práticas orientais, que eu sei que você tem muito interesse. Eu acho que eu vou ter que trazer você aqui em outro momento de novo no meu canal e várias outras vezes. Dessa vez eu prometo que não vai demorar tanto tempo quanto um ano do Ocultaria, que acontece todos os anos. Mas eu quero de novo agradecer profundamente essa troca, esse bate-papo que a gente pôde ter, e perguntar se você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas que acompanharam esse nosso colóquio. Eu quero. Assim, primeiro eu quero agradecer, como já da outra vez, você me deixou muito à vontade para falar, né? Talvez à vontade demais, né? Porque daí, se você deixar, eu vou falando. Mas é uma honra para mim. Eu espero ter respondido as perguntas de todos. E o que eu queria deixar para todos vocês, assim, primeiro, não existe uma super verdade do Goya, tem aquilo que o Goya aprendeu na jornada e aquilo que vocês vão aprender na jornada de vocês. E o melhor conselho que eu posso dar é estude, dedique-se, pratique, pratique, pratique e pratique. Tá? E se você encontrar alguém que pedir, que olhar para você e disser assim, vem, me segue que eu vou te ensinar o caminho, que eu vou transformar você num cara super power, né? numa super maga, né? Cara, foge porque esse sujeito está te enganando. Tá? Não acredite em ninguém, nem em mim. Até a frase que eu mais gosto do Crowley não é faz o que tu queres. A frase que eu mais gosto dele está no Johnson John, e é quando ele diz, o universo levou bilhões de anos para gerar um cachorro como eu, e espero que leve outros bilhões para gerar o próximo. Eu tenho a mesma opinião em relação a mim. Né? Eu cheguei aqui me ferrando um monte, né? Pagando um preço alto de forma consciente. Então, eu sou o único responsável por mim. Né? E se eu disser, vem e me segue, eu vou estar enganando você. Tá? E qualquer pessoa que diga só quer salvar a tua alma por procuração. Foge dessa pessoa. Perfeito. Esse é o grande recado que eu deixaria para vocês. Perfeito. Novamente, agradeço a todo mundo que participou, que presenciou esse nosso momento de debate, de conversa. Domingo tem mais com o Léo Lousada, na próxima quarta-feira também com o Jorge Flores, e eu aguardo vocês também nos nossos próximos encontros. E até por acaso.